pastor Anderson está ministrando aqui sobre umas paradas sobre restauração, não é isso? É isso ou não é, irmão? E hoje eu vou trazer uma palavra muito específica para a sua vida. A gente estava conversando e vai ser necessário ministrar essa palavra que eu tenho para ministrar. Preguei alguns dias lá na nossa igreja, no nosso culto. Em 3 domingos seguidos, eu fiz uma sequência de ministrações a respeito da parábola do filho pródigo. E dentro dessa parábola, dentro de toda a estrutura que nós aprendemos nessa parábola, hoje eu não vou ter condição de fazer exatamente 3 ministrações, mas eu vou fazer com que as 3 se tornem uma palavra para a sua vida hoje. Então, o desejo do meu coração é que você de fato esteja aberto para receber daquilo que o Espírito Santo vai ministrar às nossas vidas, amém? Quem trouxe a Bíblia diz amém? Então, abra comigo em Lucas capítulo de número 15. Nós vamos ler do versículo 11 ao 32, que é o final da parábola. Quem achou diz amém? Vamos lá. A Bíblia fala assim, Lucas 15, versículo 11. Continuou, ali diz, e disse-lhe mais, ou outra versão fala, continuou Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai, e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, com as prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém,
regozijarmo-nos e alegrarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. Essa parábola talvez seja uma das parábolas mais pregadas em toda a igreja nos dias de hoje. Na verdade, durante todo o tempo da igreja, todos nós aqui já ouvimos pregações a respeito dessa parábola. E talvez essa parábola ela seja para nós muito mais do que uma simples história. Creio eu que existe um propósito muito específico da parte de Deus para que Jesus contasse essa parábola. A questão é que, como igreja, nós precisamos às vezes tomar alguns cuidados. Tomar alguns cuidados quando se trata de Bíblia, quando se trata da palavra de Deus. Às vezes o nosso maior problema é que nós queremos fazer uma exegese na Bíblia. Pastor, o que significa isso? Calma aí, é só para te fazer entender melhor. Quando nós estudamos um pouco a respeito de como estudar a Bíblia, nós vamos entender que a forma de nós extrairmos o que a Bíblia diz é fazendo uma exegese. O que é uma exegese? É você olhar o texto e extrair do texto o que o texto está dizendo. Pastor, e o que é uma exegese? É o contrário, é você colocar dentro do texto aquilo que você pensa. E hoje, como igreja, muitas vezes, para a gente falar o que nós de fato queremos falar, nós não extraímos, nós estamos colocando. E isso tem sido um pouco perigoso, porque a igreja, quando ela começa a respirar realidades bíblicas que não são tão bíblicas assim, a igreja começa a perecer. Porque o motivo da igreja ser destruído, ou o povo de Deus ser destruído, está profetizado lá no Velho Testamento, que é pela falta do conhecimento. Tanto é que Jesus fala que quando conhecermos a verdade, seremos libertos. E muito mais, a Bíblia fala que a maior arma de Satanás não é aparecer colocando tentações na vida das pessoas. A maior arma de Satanás é cegar o entendimento do incrédulo para que ele não entenda. Então perceba que conhecimento, ou entender, ou conhecer a palavra é primordial para ser liberto. Também tem o outro lado, não conhecer a palavra e não desfrutar dessa palavra vai te transformar numa pessoa que está cega, porque Satanás nunca vai permitir que você enxergue aquilo que de fato Deus quer que você enxergue. E quando nós olhamos a Bíblia, quando nós olhamos a palavra, nós precisamos entender o porquê que essa parábola está sendo contada. Nós precisamos entender o porquê de Jesus contar essa parábola. E é interessante que no início da parábola, o escritor do Evangelho, Lucas, ele deixa claro que Jesus ele não está contando apenas essa parábola. Isso quer dizer que se ele não está contando só essa, isso me mostra que essa parábola não é a fonte, mas ela é um meio pelo qual Jesus está falando com alguém alguma coisa. E isso aqui é uma outra forma que nós precisamos sempre observar ao ler a Bíblia. É saber quem está falando, para quem se está falando e por que se está falando isso. Se você olhar, o Evangelho diz, e continuou Jesus dizendo, ou e continuou dizendo. Isso quer dizer que essa parábola do filho pródigo é a continuação de um argumento. Isso quer dizer que Jesus nessa parábola está contando algo para fechar um conteúdo, uma ideia que ele começou antes. Então a melhor forma de nós começarmos a entender essa parábola é observando o que está acontecendo para Jesus contar essa parábola, que para a gente nessa manhã vai ser libertadora e transformadora, porque eu creio no nome de Jesus que a sua vida vai ser transformada aqui hoje. Quem está aqui comigo diz amém? Gostei, aleluia. Eu quero vir pregar mais vezes, viu? Tá forte, aleluia. Então, se você, o irmão do telão aqui, coloca para mim Lucas 15, versículos 1 e 2. Olha o que a Bíblia fala, olha como começa o capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas. E a partir daqui, nós vamos começar uma introdução e já já eu vou começar a pregar para a gente entender alguma coisa. Olha só, ora,
chegavam-se a ele todos os publicanos e chegaram a ele quem? Jesus. Fala assim, chegaram a Jesus publicanos e pecadores. Irmão, isso aqui era a pior raça que existia na época. Era aquele povo que a sociedade excluía, eram os marginais, eram os ladrões. Não pode fazer brincadeira política em semana de política, né? Deus é mais, esquece. Misericórdia, vigia. A gente é tentado a brincar com essas coisas, né? Aleluia. Então tudo que não presta estava aqui. Só que a Bíblia diz que todo esse povo aí ruim, esse povo pecador, esse povo miserável, esse povo desgraçado, esse povo, todos queriam ir atrás de Jesus para ouvir o que Jesus tinha para dizer. E aí olha o versículo 2. E os fariseus e os escribas, ou os mestres da lei, murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha aqui para mim. Esses dois versículos nos mostram um pequeno detalhe. Mas não, vamos ler o 3. Bota o 3 aqui. Então ele lhes propôs esta parábola. Tá bom aqui. Olha o que está acontecendo. Jesus está lá, tranquilo, ministrando, falando, ensinando sobre a palavra, e os pecadores foram atrás de Jesus. Jesus ele estava, mas ele atraiu os pecadores para si. Quando os pecadores chegaram, o que Jesus fez? Recebeu. Jesus colocou os pecadores sentados onde ele estava, e Jesus começou a falar sobre o reino, pregar sobre o reino para os pecadores. Porém, os fariseus, que eram os mestres da lei, os fariseus que eram aqueles caras que conheciam de Bíblia, que sabiam tudo que a Bíblia falava a respeito do Cristo, olhavam para Jesus e começou a questionar por que Jesus estava sentado comendo com pecadores. Esse homem está sentado comendo com pecadores, isso não pode, porque só questiona alguma coisa alguém que entende de algo, porque você nunca vai questionar alguma coisa que você não entende. Esses fariseus são homens, e eram homens que conheciam a palavra. Falar um pouco dos fariseus é até interessante para a gente, porque nós muitas vezes olhamos para aquele crente hipócrita, aquele crente chato, aquele crente religioso, aquele crente que dá vontade de você sacudir ele, dá uma surra nele, não tem esses crentes? Então esses aí a gente olha na igreja e fala o quê? É fariseu. Quando tem um hipócrita dentro da igreja, todo mundo aponta, é fariseu. Só que a gente tem que entender sobre esses caras que nem todo fariseu é ruim, irmão. Tinha uma raça corrompida na época de Jesus. E eles eram corrompidos porque o centro da religião girava em torno deles. Quando Jesus chegou dizendo que era o Cristo, o Filho de Deus, eles entendiam que uma transição deveria ser feita, que elas não queriam. Então eles rejeitavam a Jesus. Mas nem todo fariseu era endemoniado, nem todo fariseu não prestava. Existia uma classe corrupta quando Jesus veio, infelizmente. Até porque a estrutura teológica que nós vivemos hoje é derivada desses fariseus. O que Jesus cria era exatamente o que os fariseus acreditavam. Se você olhar o Velho Testamento, toda a ideia cristocêntrica que nós vivemos foi dada através dos fariseus e dos escribas. Como assim, pastor? Só vou te dar um exemplo. Nos anos do Velho Testamento, na época em que Jesus ainda era uma profecia e que ninguém sabia que seria Jesus, mas que uma profecia de que um homem viria e mudaria a história de toda a humanidade. Os fariseus, eles estudando a Bíblia, eles começaram a encontrar referências sobre Deus, eles começaram a encontrar referências sobre o povo de Israel, e eles começaram a encontrar referências de uma terceira pessoa que ninguém sabia quem era. Essa terceira pessoa sempre era colocada como uma incógnita, como uma interrogação, não tinha nome, não tinha nada específico. Mas ele olhava os textos proféticos e entendia que além de Deus e de seu povo, existia um cara que seria profeta que viria. Ele olhava para o texto da Bíblia no Velho Testamento e estudando, eles começaram a ver que existiam outros textos que diziam que esse cara seria descendente de Davi,
e que ele seria rei. Ou seja, esse homem que é uma incógnita, ele não seria apenas profeta, mas ele também seria rei. E esses fariseus, estudando um pouco mais, eles descobriram que, de acordo com a ordem de Melquisedeque, esse cara que é uma interrogação também seria um sacerdote. Então foram os fariseus que, estudando a Bíblia, coletaram mais de 400 referências no Velho Testamento para identificar que o Cristo seria rei, profeta e sacerdote. E quando eles juntaram tudo isso, eles não tinham o Novo Testamento como nós temos, para deixar tudo claro e sabermos que era Jesus. Mas foram os fariseus que disseram: ei, existe uma terceira pessoa, existe um Cristo, o Messias prometido lá no início, e ele vai vir, e ele será profeta, ele será rei, e ele será sacerdote. Essa ideia é uma ideia farisaica. Eles descobriram isso através do estudo da palavra. É por isso que todo confronto que Jesus tinha com o fariseu, pode olhar na Bíblia, ele fala assim: vocês não leram não? Mas vocês não leram? Mas está escrito. Porque Jesus falava de coisas que todos eles acreditavam, de que todos eles sabiam, porém a religiosidade, porém a capacidade de ser legalista, anulou desses fariseus a capacidade que eles tinham de entender que o Cristo que eles estudaram a vida toda estava do lado deles, e eles não estavam entendendo nada. Porque o problema da religião é essa: a religião quer mostrar um Deus para o povo que não existe. Religião não mostra Deus para ninguém, irmão. Religião não tem a capacidade de mostrar Deus para ninguém. Religião quer mostrar o seu Deus para alguém. Como assim o seu Deus? O Deus que você criou. Porque tem muito crente nesse ambiente de criar um Deus para si e dizer que esse é o Deus da Bíblia. Ei, irmão, existe muita diferença do Deus que você imagina ter para o Deus da Bíblia que nós temos. E qual é a forma certa de olhar? É sem a ótica da religião. Porque de todos os ditos religião, você vai perceber que em toda a história de religião, em toda religião, nada contra se tiver alguém aqui de outro, mas é só para você entender qual é a grande diferença do que nós chamamos de cristianismo e do que as pessoas chamam de religião. Porque toda religião, alguém tem que fazer alguma coisa para receber alguma coisa de quem ele adora. É ou não é? É ou não é, irmão? Eu sou baiano. Os macumbeiros lá, quando gostavam de fazer macumba, não sei se tem irmão aqui que Deus livrou desse mistério, aleluia. Como que você faz para ter as coisas dos orixás dos trepos? Tem que oferecer lá. Tem que ir lá comprar as velas pretas, pegar galinha, cortar. Antigamente o povo botava dinheiro, hoje em dia não bota mais não, porque todo mundo está pegando, né, aleluia. Mas você faz o trabalho para ter os mistérios que quer. No espiritismo a base é fazer coisa boa para ter coisa, né, boa para vir para sua vida. Aí você vai olhar os caras aí de Maomé, bota um monte de bomba, se explode, se mata, porque vai ter não sei quantas virgens no céu. Tudo que se diz religião, fala assim: tu me dá alguma coisa que eu vou te dar alguma coisa. Aí a gente entra no cristianismo, aonde é o único lugar onde Deus olha para você e fala: você não precisa fazer nada, eu faço tudo por você. Porque o que nós vivemos não é religião, irmão. O que nós vivemos se chama cristianismo. Isso aqui não tem nada a ver com religião. Isso aqui tem a ver com uma pessoa. Isso aqui tem a ver com Jesus. Isso aqui tem a ver com você. Isso aqui tem a ver com o reino. Tem a ver com o plano e com o propósito de Deus. Então esses homens que estavam aqui censurando Jesus, eles sabiam que, biblicamente falando, eu só estou falando isso aqui para te introduzir na mensagem. Já eu vou começar a pregar, relaxa aí. Quando nós olhamos essa estrutura bíblica, nós vamos entender que na lei era proibido um homem justo, um mestre, sentar no meio de pecadores. Porque se assentar com o pecador é a mesma coisa de dizer: eu te aceito do jeito que você é.
você lê textos no Velho Testamento onde isso é proibido. Agora os fariseus que conhecem de Bíblia estão vendo Jesus sentado no lugar fazendo algo que para eles é errado. Mas pastor, e Jesus então quebrou a lei? Ô irmão, foi o que ele mais fez. Ele viveu essa mesma coisa no sábado. Não sei se vocês já leram lá Mateus capítulo de número 12. Está todo mundo com fome, os caras que estão com ele, os discípulos. Ele fala assim: vamos catar comida dos fariseus. Ei, hoje é sábado. Não pode, Jesus, estou nem aí. Pega comida que eu estou com fome. Aí os fariseus começam a fazer confusão com Jesus. E Jesus fala assim: ei, pode parar. Deixa de conversa que comigo não cola. Aí os caras falam assim: como assim? Aí Jesus fala assim: vamos falar de Bíblia? Aí Jesus pega, vocês lembram de Davi, quando estava com os seus valentes, que estava todo mundo com fome, Davi entrou aonde? No templo, pegou o que? O pão que não podia pegar, e o que é que ele fez? Comeu, morreu? Não, está tudo bem, então está tranquilo. E Jesus fala assim: ou vocês não leram que os sacerdotes estão violando o sábado e nada aconteceu com eles? Aí ele olha para os fariseus religiosos e fala assim: vocês têm que entender uma coisa, o templo que vocês preservavam era um símbolo daquilo que eu sou, porque está aqui aquele que é maior do que o templo. E ele fala assim: o sábado que foi pedido para guardar durante todo esse tempo não é um dia, é uma pessoa. Está aqui aquele que é o Senhor do sábado. Porque Deus, ele tem seus propósitos no Velho Testamento e tudo convergia em Cristo, é o que Paulo fala. E Paulo é assumidamente um dos maiores fariseus de toda a história. A Bíblia diz que Paulo fala dos fariseus, do qual eu, irmão, nasci lá, aprendi lá, vivi lá. Eu sou fariseu e dos bons. Mas acima de tudo, hoje eu conheci o Cristo que mudou a minha história. Então eles entendiam, irmão. Esses caras conheciam de Bíblia, eles sabiam, mas eles não conseguiam ver tudo se cumprindo em Jesus. Paulo fala que tudo existia para se convergir em Cristo. Então o templo que foi construído no Velho Testamento apontava para Jesus. O sábado que se guardava apontava para Jesus. Porque tudo converge em Cristo, tudo se resume em Jesus. E os fariseus não entenderam isso. Então Jesus cura dia de sábado, os caras ficam indignados. Mas Jesus, ele veio para cumprir a lei. Mas pastor, como que ele cumpriu se ele quebrou a lei? Isso é algo que nós temos que entender. Jesus não veio para cumprir a lei cerimonial. Em que sentido? Aquele de não fazer algumas coisas. Porque a gente, quando fala de lei, a gente pensa em 10 mandamentos. Irmão, se você ler Levítico, você vai ver mais de 300 leis. Aonde a maioria delas, ou mais de 200 leis, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode, não pode, não pode, não pode. Jesus, ele não veio para cumprir isso, ele veio para cumprir o que tudo isso dizia. E o que a lei dizia? Que ele seria morto, seria sepultado, mas ao terceiro dia, ele ressuscitaria e estabeleceria o seu reino através de nós. E tudo isso se cumpriu em Jesus. Então esses fariseus estão questionando algo legítimo, mas sem a ótica do cumprimento em Cristo. Ou seja, uma ótica religiosa. Olha para o irmão que está do outro lado e fala assim: religiosa. Fala assim, a ótica dos fariseus é uma ótica religiosa. Então, quando Jesus olha para esses fariseus, e os fariseus olham para Jesus, então os pecadores são atraídos pela pregação de Jesus, e os fariseus são expelidos. Isso aqui nos mostra um pouco de alguma coisa. Quem está aqui comigo diz amém. E eu vou deixar para falar um pouco mais para frente. Quando essa situação acontece, que os fariseus questionam, então Jesus lhes conta uma parábola. Fala assim, uma parábola. Então vamos lá, para quem que Jesus está contando a parábola? Para os fariseus. Para quem que Jesus está falando aqui, gente? Para os fariseus. Então, muda o foco do pecador para o fariseu. E Jesus conta uma parábola. A primeira que ele conta é a parábola das 100 ovelhas. Quem aqui conhece a parábola?
Quando Jesus olha a parábola das 100 ovelhas, e ele conta, um pastor de ovelhas tinha 100 ovelhas, e ele estava lá cuidando, e aí quando ele viu, uma se perdeu. Então o pastor deixou 99 no aprisco, foi atrás da ovelha que se perdeu, pegou ela, restaurou o meio das outras ovelhas e celebrou, porque a ovelha que estava perdida foi achada, aleluia. Quando ele termina de contar essa, ele conta outra parábola, a segunda. A segunda parábola que Jesus conta em Lucas 15 é a da dracma perdida. Fala assim, dracma perdida. E nessa parábola, a Bíblia diz que uma mulher, ela possuía uma dracma e ela perdeu essa dracma. E ela ficou desesperada. Então ela procurou, até encontrar aquela dracma. E quando ela encontra aquela dracma, ela celebra, porque a dracma que estava perdida foi encontrada, aleluia. Mas pastor, o que tem a ver? Calma. Aí ele conta a terceira parábola. Qual é a terceira parábola? A do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo é diferente dessas duas primeiras. Porque ele está falando de um pastor que foi atrás da ovelha que se perdeu. Sim ou não? Sim. Ele está falando de uma mulher que foi atrás da dracma perdida. Sim ou não? Agora ele vai falar de um pai. Agora, presta atenção. Vou narrar a parábola. Esse início é meio que tipo um ensino, tá, gente? Mas eu vou começar a pregar já, fica tranquilo. No final vai dar tudo certo. Quando você pega a parábola, acontece o seguinte. O filho mais novo, um pai tem dois filhos, o mais novo e o mais velho. O mais novo olha para o pai e fala assim, eu quero a minha parte da herança. O pai olha para ele e fala assim, mas eu estou vivo. Tipo assim, herança é depois que eu morra. Aí tem aquela pregação que todo mundo faz, né? Aquele filho queria o pai morto, porque queria os bens. É verdade. Quando se pedia herança, era a mesma coisa de dizer, eu estou nem para o senhor, eu quero que o senhor morra, eu quero é o que é meu. Só que esse não é o foco da pregação. Então, o pai pega a herança, e esse é um detalhe que muitas vezes a gente não presta atenção na parábola. Ele reparte a herança entre os dois filhos. Ele não dá só para o mais novo. Ele dá para o mais novo a sua parte, e ele dá para o mais velho a sua parte. Depois que ele dividiu a herança, o mais novo vai embora. Vai embora para outro país. Torra o dinheiro em rock, torra o dinheiro em cachaçada, em festa, em mulher. E o cara está lá, pá. Esse cara é um pecador assumido, irmão. Esse cara está nem aí para a vida, ele quer curtir, ele quer pegar as mulheres tudo, ele quer fazer tudo o que ele quiser. Esse cara é um pecador assumido. Ele não está nem aí para o julgamento de ninguém, ele não está nem aí porque o pai pensa dele, ele não está nem aí porque o pastor pensa, ele não está nem aí porque os irmãos pensam. Eu quero viver a vida e ninguém tem nada a ver com isso. Esse é esse filho mais novo. Só que esse filho mais novo, ele gasta tudo que tem, ele perde tudo, os amigos foram embora, não sobrou nada, não sobrou ninguém, e ele olha ao redor, e no lugar onde estava veio grande fome. Ele fala, eu tenho que trabalhar. Sabe onde ele é aceito? Cuidando de porcos. E ele ficou numa situação tão deplorável, e eu estou falando de alguém que era muito rico, para alguém agora que não é nada. Irmão, eu não sei, porque eu nunca fui rico para não ter, né? Mas assim, eu acho que a maior prova que o ser humano pode passar é aquela de você ter tudo que você quer e no outro dia tu lutar para ter o que quer e não tem. Deve ser brabo, viu? Não, para mim, porque o cara que é pobre, assim, pobre é o capeta, né? O cara que não tem tanto assim, que não tem para esbanjar assim como todo mundo, que não tem um iate, que não tem helicóptero, que não tem essas coisas. Isso aqui é nós, normalzinho da vida. Os que tem, glória a Deus, que Deus está prosperando, continue prosperando e abençoa a obra do Senhor, tá, irmão? Aleluia. Mas o negócio é o seguinte: nós que nunca tivemos esse tipo de coisa, a gente olha e fala assim, caraca, deve ser legal, mas a gente nunca teve. Agora imagine, irmão, quem já teve e agora tem que andar de busão, irmão, isso aqui é a maior prova que eu acho que um homem pode passar na face da terra. Porque você que não tem nada, se acostumar com bom é mole. Agora você que teve tudo, se acostumar com nada, irmão. Imagina esse menino
olhando para a casa do pai. Tudo que ele queria, ele tinha. E ele desejando comer comida de porco, irmão. E não podendo comer, que a comida era do porco. O porco era mais valioso do que ele. Ele fala assim: cara, os empregados de meu pai vivem melhor do que isso aqui. Eu vou voltar para casa. E ele ensaia o discurso: vou me arrepender, vou pedir perdão, e vou falar: ó, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Eu sei que eu não sou digno de ser chamado teu filho, nem quero, porque o que eu fiz foi grave. Mas me aceita como empregado teu, porque pelo menos teu empregado tem dignidade, tem comida. Aí ele falou: eu vou fazer isso. O filho olha para a casa do pai e fala: vou voltar. E o filho volta. O filho volta para a casa do pai, e o pai está na porta de casa. Fala assim comigo: o pai está na porta. E quando o filho está vindo, o pai se alegra, irmão. O pai corre para o filho, e o filho: pai, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, eu não sou digno de ser chamado. O pai nem espera o filho pedir perdão, ele beija, ele abraça, ele já grita para o servo e fala assim: ei, traz aí anel, traz sandália, traz uma roupa nova, vamos botar esse menino dentro de casa. Outra coisa, pega um cordeiro lá, vamos matar e vamos celebrar, porque o meu filho que estava morto viveu. O meu filho que estava perdido foi achado. Vamos celebrar. Olha a atitude desse pai, irmão. Ele não se importou com o pecado do filho. Ele não se importou com o quão grave foi o erro do filho. Ele estava de braços abertos, porque o pai nunca estará de braços encolhidos para que não possa te abençoar. Ele sempre vai estar de braços abertos esperando. Pode ser o que for, se colocar o peso do pecado, se colocar culpa, nada disso. Aí você olha o filho voltando, mas a atitude de voltar foi do filho. O outro filho mais velho está trabalhando, está cuidando das coisas do pai. É um excelente filho, é um filho extraordinário, é um exemplo de filho, obediente, cuidando das coisas do pai. Mas quando viu o irmão mais novo chegando, depois de gastar tudo que tinha, sendo celebrado, tendo festa para ele, aí a justiça própria bateu no peito desse filho. E ele fala assim: ué, eu estou aqui todos esses anos, trabalhando com meu pai, fazendo tudo com meu pai. Eu nunca tive um cabritinho para fazer uma festa. Por que esse desgraçado miserável que está voltando hoje, pecador, esse endemoniado, esse cara que gastou tudo, que humilhou meu pai, que humilhou a igreja, que desfez o nome do pastor, que fez tudo isso, esse miserável volta e tem festa para ele? Quem que esse cara pensa que é? E o irmão fica indignado do lado de fora. E o detalhe da parábola: aí o pai sai e vai atrás do irmão mais velho. Fala assim: filho, vamos entrar. O filho joga na cara do pai: como que você aceita esse cara? Esse cara te humilhou. Esse cara desfez de quem você era. Ele não é digno de ser chamado teu filho. Ele gastou tudo que o Senhor conquistou, e o Senhor aceita ele. Agora eu, que sou um exemplo de filho, o Senhor nunca me honrou, o Senhor nunca me celebrou, o Senhor nunca fez nada por mim. Aí o pai olha para o filho e fala assim: filho, você está comigo. Filho, tudo que eu tenho é teu. Você não precisa me pedir cabrito não, meu filho. Pega, mata, faz a tua festa. Tudo que eu tenho é teu. Não tem essa conversa. Esse discurso, filho, não é válido. Mas uma coisa é certa, e aqui é o desfecho, que é o final. Nós dois deveríamos estar na festa, celebrando a volta do teu irmão. Porque ele estava morto e viveu. Ele estava perdido e foi achado.
não é hora de você reclamar, é hora de você celebrar a volta do teu irmão. É o teu papel, filho. E aqui se encerra a parábola. E agora eu quero começar a pregar. Preste atenção. Quando nós olhamos tudo isso, nós vamos ver que essa terceira parábola ela é diferente. Porque na primeira parábola, o pastor que perdeu a ovelha foi atrás. Na segunda parábola, a mulher que perdeu a dracma foi atrás. Na terceira parábola, o pai que perdeu o filho ficou em casa. Ele não saiu. Ele não foi atrás do filho que se perdeu como os outros dois. Ele ficou em casa. Mas teve um momento em que esse pai saiu de casa para ir atrás de um filho. Foi quando o que estava perdido, o que foi embora, voltou. Pastor, por que aquele pai ficou em casa e não foi atrás como nas outras parábolas? Simples. Quando você tem um filho salvo e o outro perdido, você até vai. Mas quando se tem dois filhos perdidos, você não pode ir atrás de um e deixar o outro. Porque nessa parábola, o foco não é o filho que foi. Nessa parábola, o foco é o filho que ficou. Porque Jesus estava falando do religioso e não do pecador. O que essa parábola está deixando clara é muito mais fácil um pecador assumido se arrepender do que um falso crente assumir que precisa ser transformado. O que ele está querendo dizer é muito mais fácil um que está lá no mundão, um que está lá perdido, que está lá destruído, voltar para casa e dizer eu preciso de Jesus, do que o religioso que está dentro de casa, pautando a sua salvação no que faz, pautando a sua herança naquilo que faz, colocando o serviço acima de qualquer outra coisa. Mas a diferença é o que se faz, mas o coração dos dois é o mesmo. Tanto do filho que se foi, quanto do filho que ficou, tinha o mesmo coração. Todos estavam interessados na herança. A diferença é que um assumiu, o outro ficou dentro de casa, fingindo ser o que nunca foi, só para ter o que queria. E quando nós olhamos Jesus falar isso, ele está falando com os fariseus. Jesus está olhando para aqueles fariseus e fala, nós tínhamos que celebrar esses pecadores, porque eles estão ouvindo a palavra. Eles estão vindo para o lugar certo. A igreja é o ambiente onde os pecadores têm que ser atraídos para ela, não repelidos dela. E nós, como igreja, nós estamos entrando nesse ambiente. E que ambiente, pastor? De religiosidade, de intolerância, de legalismo. Aonde nós queremos olhar para o pecador e achar as culpas dele, aonde nós queremos olhar para os pecadores e dizendo não é digno, esse cara aqui eu não dou 2 meses, fulano aqui dentro da igreja, se ele entrar, pastor, eu saio, se ele chegar, a minha família se retira, porque a minha família não pode conviver com esse tipo de gente. Aqui, você está indo tarde. Porque a igreja não precisa de legalista, a igreja precisa de pessoas que têm a essência do evangelho, e a essência do evangelho é atrair pecador. A essência do cristianismo sempre foi essa. Por que nós vamos mudar isso agora? Irmão, se fosse conversa para justo, não tinha um sentado aqui hoje. Ou você acha que você presta? Eu não sou daqui, eu posso falar, aleluia, depois vou embora, tu segura a peteca depois. Irmão, se depender da gente, nós estávamos tudo no inferno. Estava todo mundo lascado nas mãos do capeta. Não tinha um aqui que se salva. Agora que a gente foi salvo pela misericórdia, a gente quer se sentir na autoridade de julgar os que estão perdidos como nós estávamos? Irmão, nós não temos essa autoridade. O evangelho que Jesus pregava, ele atraía pecador e expelia religioso. Agora olha o que a gente tem feito hoje. A gente está pregando e atraindo religioso e expelindo pecador. Isso aqui demonstra alguma coisa, irmão. Isso aqui mostra algum erro que nós estamos cometendo. Nós, igreja, não estou falando de pastor, não estou falando de instituição, estou falando de você e de mim. Porque
você quer saber se você está vivendo de fato o evangelho, olha para quem você está atraindo. Porque a fonte de atração do cristianismo é o que determina se você está vivendo ou não o evangelho. Como assim, pastor? É simples, irmão. Jesus pregava, o pecador era atraído. O pecador se sentia aceito. O pecador queria ouvir o que ele tinha para dizer. E o religioso, o legalista, saía correndo porque não concordava com o que ele estava fazendo. Irmão, se com Jesus era assim, por que com a gente vai ter que ser diferente? A gente prega, o legalista chega para perto e o pecador sai. Tem alguma coisa errada. A essência que te conduz, irmão, é a essência que vai fazer você atrair. Aquilo que te conduz, aquilo que te leva, aquilo que te faz viver o propósito, é o que vai fazer com que as pessoas cheguem para esse propósito. Legalista atrai legalista, religioso atrai religioso. Agora, crente atrai pecador. Agora você está atraindo quem para a tua vida? Aquele que quer olhar para você e falar assim: olha, irmão, é o seguinte, o pastor lá pregou, eu não gostei muito não, porque ele ficou daquele jeito, falou daquele jeito, e aquilo ali para mim é antibíblico, não sei o que. Legalista, religioso. Você não está aqui para avaliar minha pregação, você está aqui para receber o que eu estou pregando, irmão. Agora é o seguinte, pode pegar o que você acha que é bom e o que você não acha, joga, mas pega alguma coisa. Você não está aqui para avaliar. Se fosse para avaliar, eu botava uma cadeira aqui na frente para você. Ó, você é um avaliador de pregadão a partir de hoje. Deus fez isso contigo? Não fez, então sossega e recebe. Agora esses crentes que querem avaliar a igreja, querem avaliar o pastor, querem avaliar isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui eu fazia diferente. Irmão, você fazia se fosse chamado para fazer. Se não foi, deixa quem foi chamado para fazer, que a visão não está contigo, não é? Agora, porque a gente tem que parar com essa ideia chata de ser legalista e pensar que é normal. Isso não é normal, irmão, isso está te destruindo. E destruindo aonde você entra, aonde você vai. Deus, ele não tem compromisso com a tua palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Não é com o que você pensa, é com o que a palavra diz. E lugar, irmão, onde a palavra é pregada, legalista não fica, religioso não fica. Porque isso aqui atrai pecador. Quando a palavra é enunciada, quando a palavra é pregada, o pecador é tocado, ele quer voltar para a casa do Pai, ele quer viver de novo aquilo que ele vivia, ele quer se reconciliar, ele quer esse negócio que ele está sentindo. Porque o pecador não tem tempo para pensar nas coisas, o pecador precisa de Jesus. O legalista não. Pastor Felipe, ele sempre diz o seguinte: todo legalista esconde um pecado. Se você conhece um crente cri-cri que fica assim, tem, pode ter certeza, ou cometeu algo grave, ou está cometendo. Porque por trás de todo legalismo, irmão, tem um pecado. E nós como igreja, nós temos que combater isso. Porque o problema da igreja hoje não é o pecador. O problema da igreja hoje é o irmão mais velho. O problema não é quem está lá fora, o problema é os que estão aqui dentro, pensando que estar na casa de Deus é o suficiente. Deus te diz o segredo: Deus não te chamou para estar na casa do Pai, Deus te chamou para estar no Pai. E tem muita gente que acha que estar na casa do Pai é o suficiente. Coitado. Você pode ser o irmão mais velho, mas Deus me trouxe aqui hoje para destruir isso da tua vida. Porque eu vou te dizer, se essa palavra entrar no teu coração, vocês se preparam para ver o que vocês vão viver aqui em Vila Velha. Se a nossa mentalidade for uma mentalidade cristocêntrica e bíblica, irmão, pode ter certeza e se preparar que pecador vai entrar a rodo aqui dentro. Mas não vai entrar aqui para entrar, vai entrar para ser transformado. Porque aqui tem palavra, aqui tem unção, aqui tem irmãos que cuidarão daqueles que chegarão. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Quem que está recebendo aqui diz amém. Então Deus, ele não tem compromisso com o legalismo, ele tem compromisso com a palavra dele. E nós como igreja, nós temos que entender isso de uma vez por todas. Nós como igreja, nós temos que compreender essas realidades. Jesus, ele não está falando mal do filho que foi, porque o filho que foi voltou. O cara que é o pecador assumido vai embora, voltou para casa.
Mas aquele que estava dentro de casa pensando que era crente, mas não era, não entrou para a festa. Por isso que o pai não foi. O pai tinha 2 filhos perdidos. Ele não podia ir atrás de um e deixar o outro. Mas quando o outro voltou, quando o outro foi celebrado, então ele sai e vai à procura do outro que estava dentro de casa e perdido. Uma vez, no interior da Bahia, lá quando a gente era amigo, brincava lá com os meninos. Final de semana tinha uma época que todo mundo dormia na casa de um amigo. Aí juntavam umas 10 cabeças, 15, tudo na casa de todo mundo. E um dia, eu fui lá e dormi na casa de um amigo que todo mundo foi dormir na garagem. Quando eu acordei, eu olhei assim para minha mão, olhei para o meu pé. Sabe o que eu descobri? Que do mesmo jeito que eu dormi, eu acordei. De forte, né? Eu olhei para minha mão, era uma mão. Olhei para o meu pé, era o pé. Passei a mão assim, vi que tinha nariz, essa orelhinha aqui abençoada, aleluia. Aí eu falei assim, tá normal? Fui viver. Depois de um tempo, estudando carisma, fazendo coisa, eu ouvi um treco que, aí eu lembrei desse dia. Porque quando eu dormi na garagem da casa do meu amigo, quando eu acordei, eu não era um carro. Eu continuei sendo um ser humano. Olha que revelação forte, irmão. É ou não é? Porque dormir numa garagem não faz de mim um carro. Assim como estar na igreja não faz de você um cristão. Porque o negócio de Deus não é você estar aqui dentro da estrutura. Estar na estrutura é consequência de estar em alguém. E esse alguém é Deus. Porque você foi chamado para estar nele. Porque você foi criado nele. Você vive nele. Se você olhar a Bíblia, tudo é nele. A Bíblia fala que agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A Bíblia fala que nele, em Cristo, nós vivemos, existimos e nos movemos. A Bíblia fala que em Cristo nós estamos assentados acima de todo principado, potestade, domínio e poderes nas regiões celestiais. Porque tudo que nós vivemos e desfrutamos é nele. O segredo da igreja não é dizer ser crente, é estar em Cristo, é estar em Deus, estar no Pai. Nós temos que estar no Pai. Não estar olhando para o Pai e através do nosso serviço, querendo do Pai o que a gente quer. Porque esse irmão mais velho, ele pautou a sua santidade, ele pautou o seu valor no seu trabalho. E isso não existe na igreja de hoje, só existia na época de Jesus. O que, pastor? Gente que quer mostrar serviço para chegar em algum lugar. Não, aqui não tem isso não, irmão. Isso deve ter lá por Niterói, no máximo, né? Aqui em Vila Velha não existe esse tipo de crente, não. Que tipo de crente, pastor? Aqueles crentes que querem fazer as coisas para ser alguma coisa, para ser visto, para receber honra. E no dia que o pastor esquece de falar o nome, porque fez um negócio, sai dodói e quer sair da igreja. O Senhor não me honra. O Senhor honra todo mundo. Eu me senti humilhado, pai. Humilhado, pastor. Eu estou aqui. Não aguento nem falar. De tanta humilhação. Mas, minha irmã, o que eu fiz, irmã? O Senhor falou o nome de todo mundo. Eu botei uma cadeira para fora naquele dia. Eu limpei aquela cadeira e você ainda falou meu nome. Isso para mim foi uma humilhação. Minha família viu. Meus irmãos viram. Idiotice, desculpe, irmão. Vai se converter, trem. Vai virar crente. Obra não te leva para lugar nenhum. O cristianismo, ele tem que ser pautado em obras, mas da forma correta. O problema é que os crentes querem fazer para ser alguma coisa, quando na verdade o crente faz porque já é. Paulo diz que as nossas obras é consequência daquilo que somos. Nós não fazemos para ser, mas porque somos, fazemos. O dia em que você quiser fazer alguma coisa para ter a glória daquilo, você está igualzinho a Satanás, querendo a glória daquilo que não te deve. Porque foi isso que derrubou Satanás, foi querer uma glória que não pertencia a ele. A glória sempre é de Deus, você é sempre instrumento. Deus sempre vai te usar. Quem quer ser usado por Deus aqui diz amém. Agora é interessante.
vou falar, aleluia. Eu vou embora mesmo depois. Segura aqui, presta atenção. Os crentes choram, ora, faz jejum, vigília, pedindo para Deus usar ele. Aí quando Deus começa a usar, os irmãos reclamam. Pastor, o senhor está me usando. Ué, irmão, tu não pediu para Deus te usar? Ou tu acha que Deus vai descer e falar assim, aqui, vai ali que eu vou te usar? É o teu pastor que vai falar assim, eu preciso que você faça isso em nome de Deus. Aí já é abuso demais, está me usando. Essa igreja está me usando. Lógico que está te usando, crente. Você não pediu? Ué, você está aqui para ser usado. A igreja, ela funciona através de sua vida. Nós somos um corpo, unidade, todo mundo aqui flui. E a essência do que Jesus está mostrando para esse irmão mais velho é essa. Irmão, é o seguinte: nós precisamos entender o nosso propósito. Nós precisamos entender o porquê que nós estamos aqui. Os irmãos mais velhos, eles não têm que estar do lado de fora, olhando para o pecador e acusando eles. Os irmãos mais velhos têm que estar dentro de casa, preparando a festa para esses irmãos que vão chegar. E Jesus, ele está olhando especificamente para esses irmãos. Porque tem uma história apócrifa que eu li em um livro. Fala assim comigo, apócrifa. É assim, é que fala o nome de Deus, fala o nome de Jesus, dos discípulos, mas não está na Bíblia. É só uma historinha para ilustrar aqui o que eu vou te falar. Imagina aqui comigo. Quem está recebendo de Deus aqui também? Jesus um dia chegou e falou assim com os discípulos. Isso não está na Bíblia, tá, irmão? Amém? Não está na Bíblia, é só uma historinha para a gente entender como que nós somos. Jesus chegou e falou assim, ó, nós temos uma caminhada. Eu tenho uma viagem para fazer. Eu tenho um destino. E eu queria saber se vocês estão dispostos a caminhar até o destino por mim. Jesus está perguntando, por mim. Então os discípulos, lógico, Jesus, caminharemos e viveremos pelo Senhor. Aí Jesus, então, me segue. Jesus começa a caminhar. E os discípulos estão caminhando por Jesus, sim ou não? Vamos lá. Aí Jesus fala com os discípulos. Eu quero que cada um pegue uma pedra e leve durante a caminhada. Aí todo mundo pegou uma pedra. Pedro, esperto, falou assim, eu não sei o tamanho da caminhada. Não sei se é longa, não sei se é curta. Se eu pegar uma pedra muito grande, eu vou cansar rápido. Se eu pegar, então eu vou pegar uma pedrinha que eu boto aqui no bolso. Ele não disse tamanho. Então vamos embora. Pedro pegou uma pedrinha, botou aqui. Cada um pegou a sua pedra e lá vai a caminhada. Aí Jesus para na beira de um riacho. Fala assim, senta todo mundo sentou. Aí Jesus fala assim, todo mundo pega a pedra. Aí cada um pegou a sua pedra, Pedro pegou a pedrinha. Aí Jesus falou, todas as pedras agora, de acordo com o seu tamanho, vai se transformar em pão para a gente comer. Então os caras que pegaram a pedra grande, estavam com um pão grande, não sei o que, Pedro ficou com uma lasquinha de pão na mão. E ficou assim, mas Jesus, é bem pouquinho. Pedro, é consequência de suas escolhas. Todo mundo comeu, né? Aí Jesus falou, agora vamos lá. E todo mundo pega uma pedra de novo. Aí Pedro, eu estou com fome já, então vou pegar uma pedra grande para, né, aliviar essa daqui agora. Pedro vai pegar uma pedra grande e começa a caminhar. Aquela pedra vai pesando e Pedro vai ficando e aí Pedro vai com a pedra. Aí depois de tanto caminhar, na beira de um riacho, Jesus para. E aí todo mundo parou, todo mundo sentou. Jesus falou, todo mundo pegue a pedra. Aí Pedro, aleluia, agora que eu vou comer meu negócio. Aí Jesus fala assim, eu quero que cada um pegue a pedra e jogue no rio.
Aí Pedro falou: ih, vai virar peixe, o meu vai ser. Aí todo mundo foi, jogou a pedra no rio. Jesus falou: se levantem, vamos continuar a caminhada. Aí Pedro: Jesus, estou te entendendo não? Lá no início transformou em todo mundo em pão assim, porque minha pedra era pequena, eu comi pouco. Aí agora eu tenho que carregar essa pedra toda e não vai transformar em pão não? Cadê o pão? Cadê a comida? Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, você esqueceu que essa caminhada não é por você, é por mim? Porque nós temos que entender uma coisa: na caminhada, o que Deus faz por você e por mim, Ele faz porque quer, não porque tem obrigação. Porque você disse sim para caminhar por Ele. E aí, uma vez que Ele te abençoa, agora você acha que Deus tem o direito de te abençoar sempre. Uma vez que Ele te deu um mimo, você acha que Ele tem o direito de fazer sempre isso. Porque o foco deixou de ser Deus há muito tempo. Porque agora o foco se tornou você. E no dia em que Deus não faz algo por você, Deus já não existe. E no dia que Deus deixar de fazer algo por você, esse Deus é conversa fiada. Esse negócio de evangelho não existe. Irmão, o problema nunca está em Deus, sempre está com a gente. Vocês estão aqui comigo? E o que esse irmão mais velho tinha que entender era isso. Não era o que ele fazia, é quem ele era. Jesus está olhando para os fariseus e dizendo: gente, vocês são de dentro. Vocês conhecem a palavra. Vocês sabem o propósito de eu estar aqui. Nós precisamos transformar essas pessoas. Nós precisamos mudar essas pessoas. Essas pessoas têm que ser transformadas por aquilo que nós somos. E então, a parábola toma um rumo final, aonde Jesus está querendo mostrar uma coisa. Porque nós falamos de todos os personagens dessa parábola, só que ainda não falamos do principal personagem. Qual que é o principal personagem, pastor? Nós temos um pai, sim ou não, sim ou não? Que está sempre de braços abertos, que nunca vai colocar peso de pecado sobre a sua vida. Nós temos um filho mais novo, assumido como pecador, mas que olhou para o pai e falou: eu quero, pai, eu vou mudar a minha vida. E o pai o recebeu. Nós temos um irmão mais velho, que acha que o irmão mais novo não era digno de ser restituído à família, que fica indignado porque o pecador foi aceito, que fica indignado porque o que humilhou a casa foi recebido de volta. E esse ficou do lado de fora, não entrou para a festa. Agora, você já parou para prestar atenção em um detalhe dessa parábola? Que detalhe, pastor? É que tinha um pai, 2 filhos, mas eu acho que eu nunca vi ninguém pregar sobre a pessoa que eu vou falar agora. Que pessoa? Um cordeiro que foi morto para ter festa para o retorno do filho. Perceba que o pai está lá, os 2 irmãos, mas só teve festa porque um animal foi sacrificado para que fosse celebrado a volta do filho que se perdeu. Eu imaginava que o glória a Deus ia ser melhor, né? Mas tudo bem. O cordeiro é a fonte. O sacrifício de Jesus é a fonte para que todos voltem a Ele. O sacrifício de Jesus, ele é o suficiente para nós celebrarmos a volta de qualquer filho que se perdeu. É o suficiente para celebrarmos a volta de qualquer filho que está perdido aí fora. E quando nós olhamos a parábola e quando nós olhamos o cordeiro, nós vamos entender algumas coisas aqui agora, que é onde eu quero finalizar essa pregação. Se você parar para prestar atenção, vocês estão aqui comigo, irmãos? Se você olhar essa palavra, se você olhar essa parábola, você vai entender um detalhe. O irmão mais novo era dono da sua herança. Quando esse irmão mais novo volta para casa, o irmão mais velho já tinha herança.
E tem um detalhe na parábola, no contexto, que a gente tem que entender. É que a restituição desse irmão à família quer dizer que a herança tem que ser repartida de novo. Porque se ele volta para a casa do pai, isso quer dizer que tudo que é do pai tem que ser repartido para ele de novo. Só que o pai já tinha dividido a herança. Isso quer dizer que o custo não sairia do bolso do pai, mas o custo sairia do bolso de quem? Do irmão mais velho. Isso quer dizer que o irmão mais velho tinha que abrir mão de tudo que ele tinha para repartir com aquele irmão que não merecia ter mais herança. Aquele irmão mais velho, ele está olhando para o irmão mais novo e falando: você não merece a minha herança, você não merece que eu divida o que é meu. Aquele irmão mais velho, ele não quer, ele está irredutível, no sentido de que eu não vou compartilhar com você o que é meu. Porque aquele irmão mais velho, ele não foca no irmão mais novo, ele foca na vida dele. E quando nós olhamos isso aqui, nós vemos como o evangelho é perfeito. Porque o evangelho, desde o princípio, ele nos mostra relacionamentos entre irmãos. E eu não sei se você já percebeu, mas todo primogênito sempre teve a responsabilidade sobre o mais novo. Se você olhar a Bíblia, você vai perceber que quando Caim mata Abel, Deus vem e faz uma pergunta para Caim: cadê o teu irmão? Irmão, Deus sabia que Caim tinha matado Abel, sim ou não? Mas por que Deus pergunta para Caim: cadê o teu irmão? É porque Deus, ele não estava querendo saber de Abel, Deus queria saber da responsabilidade que Caim tinha. Deus queria saber de Caim o que Caim havia feito. E essa é a segunda pergunta que Deus faz procurando alguém na Bíblia. A primeira pergunta, quem está aqui comigo diz amém? Presta atenção. A primeira pergunta é clara. No Éden, quando Adão peca, Deus olha para Adão e fala: Adão, cadê o teu... onde está você? Cadê você, Adão? E todo mundo aqui sabe, irmão, que Deus sabia que Adão estava atrás da moita. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Só que a pergunta de Deus, ela não é uma pergunta física, é uma pergunta espiritual. Porque todas as coisas foram criadas em Deus, inclusive o homem foi criado nele. Porque nele tudo existe, nele, em Cristo, em Deus, tudo existe nele. O homem foi criado em Deus. Quando o homem peca, o homem se separa de Deus. Deus olha para ele e fala: Adão, cadê você? Eu não estou te sentindo em mim. O pecado tirou o homem de Deus e separou o homem de Deus. Por isso que Deus faz a primeira pergunta: onde você está? Cadê você? Só que a segunda pergunta, onde Deus procura por alguém, é quando Deus olha para Caim e fala: Caim, cadê o teu irmão? Perceba que agora não é Deus perguntando por alguém, mas é Deus perguntando para o irmão mais velho: aonde que está o seu irmão mais novo? Caim olha para Deus e fala assim: ué, mas eu tenho responsabilidade com o meu irmão mais novo? Deus se cala e dá a sentença. Por quê? Porque a responsabilidade de todo irmão mais velho é cuidar do irmão mais novo. Só que a história de Caim e Abel é uma história linda para a gente usar nesse aspecto. Porque chegou um dia em que Deus queria um sacrifício. Abel matou um cordeiro e deu, que foi o que Deus pediu. Caim deu o que queria dar. Caim deu o melhor de todas as plantas, de todos os frutos para Deus. Só que Deus não queria mato, Deus queria um sacrifício. Quando Caim dá o melhor dele, Deus não aceita, Caim se sente indignado, injustiçado. Eu te dei o meu melhor. E Deus fala assim com Caim: por que você está triste? Não é certo? E se você fizesse o correto, eu não te aceitaria? Mas porque você fez o errado, eu te rejeitei.
Entende uma coisa, Caim? O pecado bate na porta todo dia, ó. Mas cabe a você dominar ele. Caim não foi rejeitado porque Deus quis rejeitar. Caim foi rejeitado porque ele deu o que Deus não pediu. Abel foi aceito porque Deus deu para Deus o que Deus pediu. E isso aqui é a grande diferença. Recebe isso para a sua vida. Você pode estar dando o melhor da sua vida para Deus. Se não for o que Deus te pediu, não tem valor nenhum para Ele. Porque Deus, Ele não está atrás de eficiência. Deus, Ele quer a tua obediência. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: Deus quer a tua obediência. Agora, a obediência de Abel expôs a desobediência de Caim. O fogo de um sempre vai expor a frieza do outro. O fervor de um sempre vai revelar a frieza do outro. A generosidade de um sempre vai revelar a falta do outro. Porque toda vez que alguém se levanta em obediência, o desobediente é exposto. Todas as vezes que alguém honra o nome de Jesus, quem não honra se expõe. Todas as vezes que nós vivemos a essência do Evangelho, que não está vivendo é exposto. E sabe qual é a tendência de quem é exposto? É matar o que está fazendo certo. Todas as vezes que alguém se levanta para derrubar alguém que está vivendo o propósito de Deus, é porque aquele que está vivendo o propósito está revelando para quem não está que ele precisa mudar. E quando as pessoas não querem mudar, é melhor matar quem subiu o nível e continuar do mesmo jeito, do que ter que se adequar e subir junto. Agora, isso aqui com Caim é consequência de uma realidade. Porque a quebra de relacionamento entre os irmãos só aconteceu depois que o homem quebrou o relacionamento com Deus. E essas duas quebras de relacionamento mostram duas perguntas: onde está? E cadê o teu irmão? Fala-se comigo: onde estás? E cadê o teu irmão? São duas perguntas que Jesus responde. Porque quando Jesus vem à terra e ele começa o seu ministério para nos levar de volta para o Éden, para nos levar de volta para o propósito, a Bíblia diz que questionam a Jesus: quais são os mandamentos? Jesus fala assim: só são dois. Os mandamentos que Jesus diz são exatamente as duas respostas, as duas perguntas que Deus fez. Onde estás? Fala de quebra de relacionamento entre Deus e o homem. Primeira resposta de Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E a segunda resposta: cadê o teu irmão? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus está dizendo? Uma vez que há restauração entre o homem e Deus, é necessário haver restauração entre irmãos. Uma vez que eu sou restaurado ao Pai, eu preciso entender que a restauração entre irmãos não é uma possibilidade, é uma verdade. Não existe você estar conectado a Deus e desconectado de pessoas. Não existe você amar a Deus acima de todas as coisas e não amar o pecador que está lá fora, não amar o irmão que está do seu lado, não amar aquela pessoa que tem debilidades. Não existe cristianismo aonde se cumpre apenas um mandamento: ou se vive tudo, irmão, ou não se vive nada. E por que eu estou falando de Caim e Abel? Porque Caim representa o irmão que deveria fazer algo e não fez, como irmão dessa parábola. Mas só que nós olhamos a Bíblia e nós vamos ver um irmão que nos ensinou o que é ser irmão mais velho de verdade. Quando nós olhamos a Bíblia, nós temos um padrão de irmão mais velho, e o nome desse irmão se chama Jesus.
Porque em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho. Fala assim comigo, único. Irmão, se ele era o único filho, então ele não tem irmão. Filho único não tem irmão. Mas quando eu leio Romanos 8, no versículo de número 29, a Bíblia fala que Deus a estes predestinou para serem feitos conforme a imagem do seu primogênito. Mas peraí, o que aconteceu de João 3,16 até Romanos 8, 29, para que Jesus deixasse de ser o único para ser o primeiro? Isso quer dizer que se ele é o primeiro irmão, isso quer dizer que ele é o irmão mais velho de uma raça de irmãos mais novos. Isso quer dizer que ele, para nos ensinar o que é ser irmãos de verdade, ele teve que se tornar um irmão mais velho primeiro. E como que Jesus se tornou o irmão mais velho? Filipenses 2, capítulo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou de toda a sua glória, assumindo a forma de homem, de servo, e por causa disso Deus o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que ele sim é o Senhor. O que Jesus vai? O que Jesus está nos ensinando, irmão? Simples. Jesus está nos ensinando como ser irmãos mais velhos. Ele está dizendo que nós temos que ser diferentes daquele irmão mais velho daquela parábola. Jesus, ele não teve problema nenhum em tirar do seu bolso o que tinha para repartir com você. Jesus, ele não teve problema nenhum em dividir a sua herança com você, mesmo você não merecendo, mesmo você não sendo digno, mesmo você tendo que ser condenado ao inferno. Ele desceu do céu, ele se fez homem, abriu mão de sua glória para te mostrar que você tem valor, para te mostrar que ele tem um propósito com você, mas acima de tudo, para nos ensinar o que é ser um irmão mais velho de verdade. Quando Jesus nos ensina isso, a atitude naquela parábola era a seguinte: o filho que se perdeu, o irmão mais velho tinha que falar assim: ó pai, fica em casa, que eu vou lá buscar o meu irmão mais novo. Foi o que Jesus fez. Deus ficou nos céus, Jesus desceu para te buscar, irmão, mas fica tranquilo, nós estamos no caminho de volta para nossa casa. Agora o que nós temos que fazer é exatamente o que Jesus fez, é sair de dentro de casa e ir atrás dos nossos irmãos mais novos, esses irmãos que estão no mundo, esses irmãos que estão lá perdidos, que estão sendo usados por Satanás, que estão sendo destruídos. É o nosso papel. Assim como Jesus fez, nós temos que fazer, nós temos que amar, nós temos que buscar, nós temos que restaurar, nós temos que ser instrumentos de reconciliação. Esse é o propósito da igreja. Ele nos ensinou. Se tiver que gastar, a gente gasta. Paulo fala: eu me gasto e me desgasto em prol do evangelho. Eu me deixo ser gastado. Paulo diz: eu não estou nem aí desde que o propósito de Deus se cumpra na vida dos meus irmãos. Paulo chega ao ponto de dizer: eu prefiro morrer do que estar vivo, mas por amor a eles eu ainda não morro. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. O que nós temos que entender é que, como igreja, Jesus está nos ensinando nessa parábola. Existe um propósito para a sua vida. E como irmãos mais velhos, nós temos que criar um ambiente propício para irmãos mais novos voltarem. E não ao contrário. Não criar um ambiente para que esses irmãos mais novos sejam expelidos. A igreja precisa amar esses irmãos. A igreja precisa abraçar esses irmãos. Independente do que eles tenham feito. Independente do que eles estejam fazendo. Venha como estás, mas não permaneça assim. Essa mentalidade de que eu ainda não estou pronto, por isso que eu não vou, ela não existe. Você nunca estará pronto longe de Deus. Agora se achegue a Ele, e
Ele vai te preparar para viver o propósito. Nós temos que aceitar gente de tudo que é tipo aqui dentro, porque se eles não tiverem a palavra, eles nunca serão transformados. Eles precisam ter acesso à palavra, eles precisam ouvir o que vai transformar, porque essa palavra atrai pecador, irmão. Atrai. Se tiver pecador ouvindo a palavra, irmão, ele é atraído, não tem jeito. Mas nós precisamos criar um ambiente propício para esses pecadores entrarem. Eles têm que entrar aqui e se sentir bem, se sentir amado, se sentir cuidado. Pode ser o pior do que for, não importa. Isso é evangelho. E nessa manhã, o pessoal do louvor pode me ajudar ali, por favor. Vocês tocam aquela música, vocês pensaram em qual música para cantar? Hã? Não entendi. Qual que é essa? Vocês estão aqui comigo, gente? Presta atenção. O propósito de Deus para as nossas vidas hoje vai muito além de estar sentado numa igreja. O propósito de Deus é te usar. O propósito do evangelho é que você seja instrumento nas mãos dele. A igreja, ela só existe porque você existe. E ela só vai continuar a existir porque pecadores que estão lá fora precisam estar aqui dentro. Eu não sei como que você se encontra hoje nessa pregação. Eu sei que você pode não ser o pai, mas talvez você seja o filho que foi. Talvez você seja aquele filho que, olha, eu não quero essa conversa de igreja, eu não quero esse negócio de ser crente, eu quero viver minha vida, é seu direito. Só que tem muito filho novo que está lá fora pelo julgamento dos irmãos mais velhos. Eu quero falar para você que está aqui hoje, que talvez seja o irmão mais velho, um irmão legalista, que se acha dono da razão. Não tem mais tempo para isso. Não tem mais tempo de brigarmos por direitos. Jesus está voltando. É tempo de ganhar almas. É tempo de restauração. É tempo de restaurar o mundo. É tempo de restaurar o pecador. Mas você há de convir comigo que nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Não adianta querer restaurar a vida do seu irmão que está do seu lado, sendo que você ainda não está vivendo uma restauração. Primeiro tem que começar na gente, para depois fluir através de nós. Eu creio desde o dia em que essa igreja abriu, desde o dia em que a Lagoinha veio para Vila Velha, eu creio no propósito que essa igreja tem para essa cidade. Eu nem conversei com o pastor antes, mas a responsabilidade não é dele só. Isso é um corpo. Um corpo não anda com cabeça. A cabeça é o que tem a visão, é o que faz o corpo funcionar, mas o corpo se movimenta. E nós como igreja temos que nos despertar, fazendo a nossa parte. Talvez você esteja olhando para mim, falando: é isso, pastor, é isso. Só que é isso que nós temos que viver de uma forma individual. Nós conhecemos a palavra, nós sabemos a verdade, nós fomos transformados, Deus já nos restaurou. Só que agora chegou a hora de andarmos à altura dessa realidade. Falhas, erros e defeitos todo mundo tem. Nunca ninguém vai acertar sempre, mas essa não é a questão. A questão é que Deus hoje Ele te chama para uma responsabilidade muito maior.
é necessário que os irmãos mais velhos sejam restaurados. E à medida que nós formos restaurados dentro de casa, virão filhos e filhos e filhos e filhos e filhos. Filhos e filhos que serão restaurados, que serão transformados, que viverão o propósito de Deus, que terão famílias restauradas, que terão vidas transformadas, que todos eles viverão transformação, restauração na área financeira, na área sentimental, na área emocional, na área conjugal, restauração em todas as áreas de sua vida. Mas Ele te chama aqui hoje para essa responsabilidade. E que você saia daqui não olhando para o lado, mas olhando para você, falando assim: Pai, se em algum momento eu sou esse irmão mais velho, eu quero mudar a minha vida a partir de hoje. Essa é a oração que você precisa fazer, se colocando dentro de um ambiente de restauração. Mas se talvez você esteja aqui hoje e seja um irmão mais novo, eu quero te pedir que você dê a oportunidade desses irmãos mais velhos cuidarem de você, porque existe restauração para a tua vida hoje. Quem crê nisso diz amém. Fique de pé no seu lugar. Você pode cantar. Antes de eu falar, tu cantavas só.